Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, nos abençoando, nos dando estratégia, direção, nos fazendo compreender, nos transformando. Essa é a grande palavra dessa semana: transformação. Metanoia, mudança na mente, mudança de forma de pensar. É isso que o Senhor tem para mim e para sua vida. Uma mudança mesmo na forma de ver, de sentir, de falar, de pensar, de agir. Quando você permite que a sua mente seja renovada e transformada, deixando tudo para trás, aquilo que te escraviza, que te paralisa, você passa por uma metanoia. E o Senhor ter feito isso essa semana, uma transformação de mente, e nós só temos a agradecer, porque o Senhor é bom, todo tempo o Senhor é bom e a sua bondade e fidelidade duram para sempre. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e nós agradecemos por esse tempo, nós agradecemos por esse momento, Senhor, onde o Senhor tem transformado, mudado e moldado a nossa mente, Pai. Continua, Jesus, nos transformando e nos capacitando dia após dia, Senhor, que nós possamos cada dia mais compreender mais da Tua verdade, da Tua palavra, ter discernimento, sabedoria, compreensão e revelação das coisas que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Que nós não sejamos divididos, que ficamos perdidos, Senhor, que fica como se fossem as ondas do mar, que o vento empurra para um lado, empurra para o outro, Senhor. Que a nossa mente seja uma mente posicionada, uma mente que entende o propósito, que entende o sentido, que entende aquilo que o Senhor falou, Pai. Que nós sejamos transformados, Senhor, a nossa mente, deixando as coisas velhas para trás, deixando as coisas de menino para trás, que possamos avançar como adultos maduros espiritualmente, homens e mulheres, com certeza e convicção dos seus propósitos. Pai, cuida da nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções. Eu declaro sobre cada mente, sobre cada pensamento, que todo cativeiro, que toda prisão, que toda corrente que ali aprisionava, Senhor, que tinham crenças limitantes, Senhor, pensamentos, Senhor, que foi colocado na cabeça de cada um de quando eram pequenos, Senhor, sejam quebrados e parados em nome de Jesus. Seja uma metanoia, transformação da mente, tudo aquilo que limita, Senhor, tudo aquilo que paralisa, todo medo que foi colocado quando era criança, Senhor, toda a palavra, Senhor, de contrária, Senhor, toda a palavra, Senhor, que limita os sonhos, que limita o realizar, Senhor, que paralisa, nós repreendemos em nome de Jesus. Tenha a sua mente transformada neste dia, nesta hora, neste momento, pelo sangue de Jesus, Senhor. Leva cativa a nossa mente, pensamentos, sentimentos, emoções, Senhor. Nos dá clareza, discernimento da Tua palavra, Senhor. Nos faz compreender tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, que nós sejamos transformados dia após dia, por meio da transformação e mudança da nossa mente, nossa forma de pensar, agir e falar, Senhor. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Fala conosco nesse dia de uma forma especial, de uma forma individual, que somente o Senhor sabe que nós precisamos, Jesus. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta útil para a Tua obra, Pai. Usa-me, Senhor, como vaso, Senhor, como instrumentos, Pai, que todo eu caia por terra, em nome de Jesus. Fala conosco, Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos obedecer a Tua voz, nós queremos compreender sobre as Tuas verdades, em nome de Jesus. Amém, 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 glória a Deus. Uma semana maravilhosa, uma semana de bênção, de vitória, uma semana muito intensa, de muitas provações. Toda vez que nós falamos de mente, nós passamos por grandes provações, porque, como nós falamos no começo, é o grande cativeiro que Satanás usa para nos aprisionar e nos mantermos cativos. Então, quando nós começamos a entender sobre o poder da transformação da nossa mente, muitas batalhas vêm. E nós caminhamos essa semana deixando para trás a ansiedade, a frustração, o vitimismo, né? O vitimismo, que é uma prisão na mente, deixando para trás a aceitação de querer sempre agradar, o medo de ser reprovado. Isso vai ficando para trás. Isso chama-se metanoia. Nós chegamos no dia onde que nós vamos falar sobre metanoia. O que seria a metanoia? A metanoia é quando algo era de uma forma e é transformado para outra totalmente diferente. É o processo da borboleta.
Era uma largata feinha lá, bem feinha, passou por uma metanoia de uma largata, ela se transformou numa linda borboleta. É isso que o Senhor tem para mim e para sua vida, de uma largata a borboleta, na mente, nos pensamentos. E quando nós permitimos que o Senhor transforme a nossa mente, nosso pensamento, tudo ao nosso redor, tudo mesmo é transformado. Porque quando nós temos clareza e objetividade do alvo que nós queremos, nós conseguimos compreender. Eu li no livro, um dos livros que foi base dessas ministrações da nossa semana, ele fala o seguinte, que uma vez o pastor que escreveu esses 2 livros que eu usei aqui como base, muito importante, que eu vou dar dica para vocês de leitura, ele fala que um dia foram orar e colocaram um irmão no meio, ali na roda, assim, irmão, qual que é o pedido de oração que você tem? Esse irmão falou, eu quero um carro. Tá bom, qual que é o carro? Ele não sabia, só bastava ser um carro, um novo carro, um carro bom. O Senhor, Ele ama detalhes. E quando nós declaramos detalhes, quando nós especificamos, nós criamos na nossa mente o objetivo, o alvo que vai ser alcançado. Então ele foi falando com a pessoa no final, ela falou marca, modelo, ano, cor, banco de couro, mídia, tudo mais. Porque nós precisamos ter clareza do que nós queremos, clareza, transparência naquilo que nós queremos, que se nós até para pedir para Deus, nós precisamos dessa clareza. Eu vou ler um texto aqui para vocês, muito legal, muito legal. E um dos livros que eu recomendo é Metanoia, escrito pelo pastor Ricardo Landini, muito, muito, muito bom. E o segundo já mostro para vocês que ambos foram a base desse nosso estudo sobre a mente. Diz o seguinte, no tempo certo, é aqui ó, um rapaz pediu a Jesus um emprego e uma mulher que o amasse muito. No dia seguinte, abriu o jornal e tinha um anúncio de emprego. Ele foi, viu a fila muito grande e disse, eles são melhores do que eu e vou embora. No caminho, um garoto lhe deu uma rosa. No ônibus, ele, chateado, joga a rosa fora. E ao chegar em casa, briga com Jesus. É assim que tu me tratas? É assim que me amas? E vai dormir. Em sonho, Jesus lhe disse, o emprego era seu, mas você não confiou e desistiu antes mesmo de lutar. Aquela rosa fui eu que te dei, inspirei aquela criança a lhe dar. O amor da sua vida estava sentado ao seu lado. Ao invés de você dar a essa rosa a ela, você jogou fora. Você entendeu como Jesus age na sua vida? Ele abre as portas, mostra o caminho, mas a sua fé é tão pouca que desiste no primeiro obstáculo. Não desista, confie que Jesus pode agir na sua vida. No tempo certo, Ele age. Os obstáculos exigem para ver até onde você vai. Olha o pensamento desse jovem. Ele simplesmente foi desistindo porque ele tinha uma mentalidade de fracasso. A mentalidade de fracasso que nós nos colocamos, nós mesmos nos limitamos, impede de acessarmos aquilo que o Senhor tem. E aqui diz o seguinte, em Tiago 1:7. Vamos ler Tiago 1:7. Na verdade, eu vou ler Tiago para vocês, para ficar de melhor compreensão. Tiago do 5-8, que diz o seguinte: se algum de vocês precisam de sabedoria, peça a Deus, Ele é generoso. Receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-o com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada de um lado para o outro. Não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. É isso que nós devemos ter, essa metanoia, transformação da mente que nós estamos falando todos esses dias e apontando áreas da nossa mente que nos limitam, que nos incapacitam a avançar. Quando nós temos a nossa mente dividida, uma hora cremos, outra hora não cremos, a gente não vai conseguir nada. A palavra de Deus está clara. Nós não vamos avançar, nós não vamos conseguir. Por quê? Porque a sua mente é dividida. A sua mente, uma hora tem fé, outra hora não tem fé. O medo é fé ao contrário. Ou seja, eu duvido que Deus vai fazer, mas eu tenho certeza que algo ruim vai acontecer. É fé ao contrário. E caminhamos, como nós caminhamos essa semana, nós temos que alinhar coração e mente.
a razão e os sentimentos. É fácil? Não, não é fácil, mas diz o seguinte: não adianta ter um coração forte e uma mente frágil ou doente. Não adianta, temos que fortalecer tanto a mente quanto as nossas emoções. Como que nós fazemos isso? Deus nos dá acesso à sabedoria, nos direciona, é apenas pedir. Mas há também uma advertência de que quando temos uma mente fraca, instável e dividida, provavelmente não recebemos, pois a inconstância sempre será grande vilão da nossa história. Precisamos, então, aprender a desenvolver unidade no pensamento, nos sentimentos. Mente e coração precisam estar alinhados. Talvez você pense, mas isso é impossível, pois a mente pende à razão e o coração para as emoções. Mas existe um pendor, que é o nosso ajudador no processo. O Espírito Santo nos auxilia a entrarmos em unidade, mente e coração, com o que Deus pensa. Assim, achamos um caminho de transformação e de prosperidade diante de nós. Decida pensar e sentir aquilo que Deus pensa e sente. Assim, seus valores serão afetados pelos valores celestial. Sua vida não será mais a mesma. Mente e coração precisam estar alinhados para viver a plenitude de tudo que Deus reservou para a sua vida. Não aceite viver com migalhas. Ainda que se hoje você está nesse cenário em alguma área da sua vida, decida se posicionar, crendo em seu coração, visualizando com a sua mente que Deus tem coisas maiores para você. Essa semana nós caminhamos com uma metanoia, nós estamos criando todo um cenário pedindo para que o Senhor nos dê áreas específicas da nossa mente que tem nos aprisionado, que tem nos escravizado e que nos tem impedido de viver e de avançar segundo aquilo que o Senhor tem de propósito para a nossa vida. Nós começamos entendendo o que é a mente, o que é a alma, o que é os sentimentos, as emoções. Nós compreendemos que nós somos um espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma, uma compreensão magnífica, importantíssima para que nós possamos compreender em cada área quais são suas funções, quais são os sentimentos, quais são as emoções, quais são as áreas que às vezes você está enfrentando uma luta, uma batalha na mente e você está achando que é apenas uma emoção, um sentimento, mas é uma forma que está te escravizando. Nós caminhamos no dia seguinte a lutar contra a ansiedade, excesso de futuro, excesso de preocupação com as coisas que ainda não aconteceram, coisas que ainda estão por vir, que pode em algum determinado momento na vida sim acontecer, mas também pode ser que nunca aconteçam, mas elas já te escravizam, elas te limitam. E não só isso, como nós vimos essa semana, não só elas abrem portas e brechas para que outras circunstâncias, outras patologias, doenças mentais e até mesmo transtornos tenham acesso à sua vida, assim como depressão, síndrome do pânico, entre outros que tem por aí. Por quê? Porque tudo começa com a sementinha, tudo começa com algo que vem com a ansiedade. Na sequência, nós caminhamos para a mentalidade de reprovação, a necessidade de se sentir aprovado, de se sentir aprovado, ser aplaudido, de ser bem visto quando você tem algo a se cumprir, quando você tem algo específico a fazer, quando você tem algo muito claro, pré-estabelecido pelo Senhor, você tem que obedecer determinadas coisas, mas você prefere o som da plateia. Você que eu falo assim, a gente, tá? Você é a forma de falar. Nós preferimos o som da plateia, nós preferimos usar os aplausos momentâneos, que pode nos levar a grandes perdas, como nós vimos com Saul. Ele perdeu seu reinado por desobediência. Nunca vai valer a pena, nunca. Mas por mim, eu tenho testemunhos e testemunhos de todas as vezes que eu que eu deixei de ouvir a voz do Senhor. O preço a ser pago foi muito alto, não vale a pena. Até coloquei no vídeo, na descrição lá do vídeo, não vale a pena, nunca vai valer a pena. Mentalidade de afronta e intimidação é uma das coisas que mais acontece. Satanás, ele te afronta com determinada situação, ele quer te colocar acuado numa parede, quer te colocar amedrontado, te intimidando, te afrontando, e é onde você recua, você fica com medo e acaba cedendo de alguma forma a se intimidar.
São os Golias, são os nossos gigantes que nós enfrentamos. Quais têm sido os seus gigantes? Às vezes o seu gigante é uma dificuldade no seu casamento, um término de relacionamento, uma questão com o seu filho, uma questão de uma doença. São muitos gigantes, mas você tem uma palavra do Senhor. Quando nós temos uma palavra, nós temos tudo. É simplesmente o que nos basta. Nos basta. E nós compreendemos que para grandes mudanças na mente é necessário pequenos passos. Os pequenos passos são coisas simples que nós vamos começando. Pode ser uma coisa tão simples como a leitura de um livro como esse. Um livro onde tem vários insights, várias pontos na Bíblia que te mostra a importância de você buscar o amadurecimento espiritual, o amadurecimento, a transformação da nossa mente, buscando cada dia mais compreender as nuances. Senhor, me dá clareza. Quando nós oramos aqui, Senhor, me dá clareza, me dá discernimento, me dá revelação, somente revelação da sua palavra, me traz discernimento, Senhor, me traz compreensão daquilo que o Senhor tem para minha vida, e o Senhor vai te mostrando, vai te abrindo caminhos, vai te trazendo clareza. Só mais um minuto. Vai te trazendo clareza, compreensão. E hoje nós falamos sobre um coração e mente alinhado. Quando nós temos a nossa mente, que é a nossa racional, com os nossos sentimentos alinhados e as nossas emoções, nós conseguimos caminhar segundo o propósito do Senhor, segundo a vontade do Senhor. Como que nós fazemos isso? Sempre pedindo auxílio ao Espírito Santo, como nós vimos. Ele é o nosso ajudador, é Ele que nos capacita, é Ele que nos direciona, é Ele que abre os caminhos. Como nós lemos essa história desse jovem, o Senhor foi abrindo os caminhos para ele, foi abrindo as portas, só que ele não estava com a mente alinhada, ele não estava com os pensamentos, ele estava com a visão de derrota, a visão de perda, as visões de, nossa, eu sou vitimismo. Ele estava nesse cenário de vítima. O Senhor não nos preparou, o Senhor não nos criou para sermos vítimas. Ainda que a sua situação, o seu cenário hoje seja um cenário difícil, como nós lemos aqui nesse texto, seja um cenário que não tá fácil, tá difícil, mas não desista, insista, persista e não se coloque como vítima. As circunstâncias, ela vem para todos. O sol, ele nasce para todos, para mim, para você, pro rico, pro pobre, pro gordo, pro magro, pro que tá doente, pro que tá são. O sol, ele nasce para todos. A única forma que muda é a visão que nós temos de compreensão das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Como que nós vamos ter essa percepção? Como que nós vamos discernir? É o Espírito Santo. Como? Buscando a presença, buscando compreender, buscando, Senhor, me dá estratégia. Senhor, me mostra, como eu já dei algumas semanas aqui, eu falo, tenho certeza e tenho muita convicção de que eu não tenho medo de ser enganada. Não tenho o menor medo de ser enganada, seja em qualquer área da minha vida, comercial, profissional, amizade, relacionamento, eu não tenho. Por quê? Porque eu nunca vou ser enganada? Claro que não. Claro que não. Porque eu tenho certeza e convicção que o Espírito Santo vai me mostrar. E eu vou falar pra vocês, eu já tive muitas experiências de clareza, do Senhor me mostrar com, assim, entregar na minha mão situações muito específicas, onde eu passei em um dos cenários, uma pessoa me acusava de estar fazendo, e eu tava em Cristo, tava ótima, tava plena, sabia que não estava, que todas aquelas acusações eram levianas e mentirosas, eu sabia que tudo aquilo era mentira. No momento certo, no momento oportuno, o Senhor entregou nas minhas mãos, de uma forma assim, que tudo aquilo que a pessoa falava, que era eu que estava fazendo, ficou claro que tudo quem fazia era ela. Então assim, não tem que ter a mentalidade do medo, a gente tem que confiar no Senhor. E nós não temos que arrumar desculpas, porque é muito fácil, é muito mais fácil arrumarmos desculpa do que resolvermos o que de fato precisa resolver. Vamos conseguir resolver sozinho? Jamais, em hipótese alguma. E nesse cenário, a primeira leitura que eu super recomendo para vocês, que vai fazer muita diferença, muito bom mesmo. Ambos os livros são do mesmo pastor. Mais uma vez, Metanoia, Ricardo Landini, mudança de mente, mudança da forma de pensar, da forma de ver, de agir, muito importante. E a segunda, nós temos o livro Sem Desculpas, o mesmo escritor, Ricardo Landini, onde nós tiramos aqui, eu tirei uma parte daquilo que nós ministramos essa semana e aprendemos. Super recomendo.
Leituras muito importantes, meus livros são sempre assim, tudo marcado, com anotações, porque eu destaco os pontos importantes que falou muito comigo, que também eu quero passar para vocês, porque eu tenho certeza e convicção que vai falar e vai mudar a sua vida. E que essa semana, quando nós falamos sobre a mente, pensamentos, sentimentos e emoções, o Senhor tenha quebrado cativeiros, tenha tirado as correntes que te aprisionam, as coisas que te limitam, que te faz parar e pensar que você não vai conseguir, porque muito pelo contrário, nós já temos uma palavra, nós temos a certeza, nós temos a convicção de que o Senhor vai fazer, porque Ele deu a palavra, e se Ele deu a palavra, é tudo o que nós precisamos, é a palavra, a certeza e a fé, a convicção de que o nosso Pai de amor, Ele vai fazer no tempo certo, na hora certa, no momento oportuno, Ele vai fazer, amém? Fica com Jesus, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor e te capacita, que Ele faça uma limpeza na sua mente, uma limpeza nos seus pensamentos e tudo aquilo, palavras contrárias, mentiras colocadas na sua vida sobre quem você é, a sua verdadeira identidade, ela caia por terra, porque a sua identidade é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Não olhe a circunstância, porque no momento certo, no de repente de Deus, Ele muda todo o cenário e você vai falar, meu Deus, é a única coisa que você vai conseguir falar. Amém? Fica com Jesus.